grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos na Tua presença para adoração. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador e sustentador do universo, o Senhor criou a família e o Senhor também salva a família. Estamos aqui com as nossas famílias, maridos, esposas e filhos, para Te adorarmos e suplicarmos uma bênção especial, que o Espírito Santo derrame sobre nós a bênção divina. Venha nos falar ao coração através da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado aqui neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2 e o verso 18. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2 e o verso 18. Foi-nos solicitado para falarmos sobre a família, sobre o lar, hoje, e hoje à tarde também. Queridos, falar sobre família é algo muito gostoso, porque é uma experiência de vida, é falar daquilo que nós estamos vivendo. São exatamente 40 anos que a Leila e eu entramos para essa escola, chamada Escola do Casamento. Ainda não temos certificado, ainda não temos o diploma. Em 40 anos, nós continuamos descobrindo que há coisas que não sabemos. Há respostas que erramos e há coisas que nós esquecemos. E o homem esquece muito fácil. Queridos, Deus criou o lar para ser um centro, um ninho de amor, de afeição, de felicidade. Mas Satanás quer destruir o lar. Satanás, aliás, quer destruir as duas instituições criadas por Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus criou uma instituição do lar e da família no 6º dia da semana da criação. No 6º dia, Deus criou Adão e Eva, uniu-os em santo matrimônio. Ali foi instituída então a família, o casamento. Uma instituição sagrada que vem do Jardim do Éden. No 7º dia, Deus instituiu uma outra coisa sagrada, santa, que são as 24 horas sabáticas, o santo dia do Senhor. Pois bem, estas duas instituições estabelecidas por Deus no Jardim do Éden, Satanás tem feito tudo para destruir a família e destruir o sábado como um dia do Senhor. E nós estamos aqui como povo de Deus para levantar bem alto esta bandeira, a bandeira das instituições sagradas de Deus estabelecidas no Éden e que vão durar até o Éden restaurado. A família, uma ideia e um plano de Deus para você. E o Santo Sábado, um dia santo de descanso de Deus para você também. Então abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ler o verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, para que esteja como que diante dele. Por que será que Deus disse: não é bom que o homem esteja só? Não é bom mesmo. Nenhum homem vive feliz sozinho. Dizem que as mulheres até podem viver e se realizarem na vida sozinhas, porque elas fazem de uma profissão o alvo da sua vida, mas o homem, ele é um ser incompleto, totalmente sem um casamento. Ele fica sem rumo,
sem direção. Por isso Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Você, esposa, não deixe o seu homem sozinho. A minha esposa, ela não tem problema nenhum de viajar e ficar um mês fora. Mas eu tenho. Então, ela não viaja, porque eu não fico um mês sozinho, não é? Eu me sinto muito mal dentro de uma casa sozinho. É uma solidão que dói muito. Então, queridos, Deus, que conhece o ser humano que Ele mesmo criou, disse, não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Porque sozinho você não aprende dos defeitos que você tem. Como é que você vai descobrir os seus próprios defeitos sozinho? Sem ninguém contrariar a sua vontade. Como é que você vai descobrir as goteiras no caráter que você tem, se você estiver sozinho? Me falaram de um monge que vivia isolado no meio de 4 paredes, e que no final, entre orações e estudo da Bíblia, mas que no final do dia ele se assentava na frente de um outro monge e dizia para ele, por favor, aponte os meus defeitos, para que eu me conserve humilde. Ele precisava de pedir para um outro monge apontar os defeitos dele, porque quem é casado não precisa pedir para ninguém. Você tem alguém que lhe aponta os defeitos de caráter. E realmente, queridos, quando nós nos casamos, começam a aparecer as goteiras no telhado do nosso caráter. Quando não está chovendo, o telhado está tudo muito bom, perfeito, mas quando chove, aparecem goteiras, se o telhado não estiver bom. Quando nós nos casamos, as goteiras aparecem, e nós nos assustamos com quantas goteiras temos no caráter, e começamos até a desanimar. Não é bom que o homem esteja só, porque sozinho você não cresce na santificação, sozinho você não deixa de ser egoísta. O casamento nos ensina a perder o egoísmo, a colocar outra pessoa em primeiro lugar. Não é só Jesus em primeiro lugar, é a esposa em primeiro lugar também, ou é o marido na sua vida em primeiro lugar, antes de você, antes dos filhos. Ah, não, pastor, antes dos filhos não. Pois bem, antes dos filhos o marido está, antes dos filhos a esposa está. Os filhos estão em terceiro lugar. Primeiro Jesus, depois o marido e a esposa. Em terceiro lugar os filhos, porque os filhos, eles vêm e eles vão embora, e você vai viver a sua vida, o resto da sua vida com a sua amada, com o seu amado. Deus não quer que você viva só, porque sozinho não aprendemos. Um grupo de produtores de filme, este grupo fez um teste, fez um estudo. Eles escolheram 6 sons, os 6 sons mais dramáticos nos filmes. E eles escolheram vários casais e apresentaram para eles, durante um filme, esses 6 sons, para descobrirem qual é o som que mais afetaria, mais chocaria, mais produziria reações nos casais. O primeiro som era o choro de um bebê. Olha, lá em casa, choro de bebê choca, não é? Porque quando você está querendo dormir e você começa a ouvir que existe uma vozinha de choro, e você diz, pronto, né? Não vamos dormir. Não vamos dormir. O segundo som era o apito de uma sirene. O terceiro era o estrondo de uma explosão de rochas. E o quarto, o bramido de um incêndio florestal. E o quinto, o pingar lento da água. E o sexto som, a marcha nupcial. O grupo que escutou os 6 tipos de sons, eles disseram que o que causou mais reação foi a marcha nupcial. Quando você ouve a marcha nupcial, muita coisa vem, muitas cenas vêm na sua mente. A marcha nupcial pode despertar no seu coração os sentimentos de amor, de alegria, extrema alegria, mas pode despertar também no seu coração
na sua mente tristeza, lágrimas, ódio, remorsos, aflições, desencanto, solidão, rancor, traição, separação, divórcio. Todos nós casamos para felicidade, mas poucos encontram a felicidade no casamento. Todos entram para o casamento buscando amor, mas poucos encontram o amor no casamento. Sabem por quê, queridos? Porque você não consegue tirar do casamento aquilo que você não colocou. Você não consegue tirar do casamento aquilo que você não colocou. Você coloca amor no casamento, você coloca afeição no casamento, carinho no casamento, você coloca respeito no casamento, você coloca tolerância no casamento, misericórdia no casamento. Você colocando, você pode tirar tudo isto para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Mas se você não colocar, você não vai tirar isso. Muitos colocam críticas no casamento, colocam intolerância no casamento, intolerância zero. Maridos e esposas que possuem intolerância zero, intolerância nas mínimas coisas. E mínimas coisas são motivos para grandes discussões e ofensas, besteiras, tolices, porque a intolerância zero. Queridos, nós só vamos tirar do casamento aquilo que nós colocamos nele. Eu confesso a vocês que durante esses 40 anos de casado, Deus está me ensinando dia a dia. Eu vim de um lar cristão, um lar fiel, que ama Deus, mas meu pai e minha mãe foram criados no estilo antigo de que beijos e abraços ou demonstração de carinho na frente dos filhos, isso não podia existir. Então eu nunca vi meu pai ou minha mãe se abraçando. Eu nunca vi meu pai e minha mãe de mãos dadas. Eu nunca vi o meu pai dar um beijinho na minha mãe. Na minha casa não existia isso. Aliás, eu nunca vi o meu pai conversando com a minha mãe. O meu pai é um homem calado, era e é um homem calado. Ele vinha almoçar em casa todos os dias, ele vinha do trabalho, entrava em casa, tirava o chapéu, sentava, comia, terminava, colocava o chapéu e saía, sem dizer uma palavra sequer. Isso eu recebi do meu lar. Para mim, lar era assim. E Deus colocou no meu caminho uma menina chamada Leila, que veio de uma família beijoqueira, de uma família carinhosa, de uma família, o pai dela se aposentou já com 40 anos de idade, ele já estava aposentado do exército, já estava à disposição da família em casa, e ela vivia sentada no colo do papai, e muitos beijos e abraços, e de repente eu entrei para esta família, e para mim foi um dilema. Foi um dilema. Eu tinha que me programar, antes de bater a porta e que a porta se abrisse, eu pensava, bom Senhor, eu estou aqui, eu vou ter que dar um beijinho em cada um, ter que abraçar todo mundo, o Senhor me ajude. Eu fazia isso com muita angústia, com muito esforço. E na saída então, eu dizia assim, tchau para todo mundo, não é? Por atacado. Queridos, eu quando via a minha esposa sentada no colo do pai, eu não gostava. Eu quando via a minha esposa, ou a minha namorada naquele tempo, beijando o tio, a tia, eu não gostava, eu reclamava. Para mim aquilo não era normal, era incomum. Veja a diferença de uma criação. Então, queridos, a escola do casamento, que está durando 40 anos já, é uma escola que está me ensinando a expressar o amor, a expressar o carinho, aprender a dizer eu te amo, aprender a colocar para fora os sentimentos.
E a esposa é usada por Deus para nos ensinar a nós homens. Nós homens temos mais dificuldades para isso. Quando você abre a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, você descobre que Deus está falando daquilo que é difícil. Vocês já ouviram falar que Deus não chove no molhado? Ou seja, Deus não fala o óbvio. Deus fala aquilo que você precisa ouvir e ser corrigido e aprender. Deus não fala o óbvio. Portanto, em Efésios capítulo 5, Deus está falando da necessidade da mulher e da necessidade do homem. O que mais o homem precisa aprender? Capítulo 5 de Efésios, verso 25. Verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É o marido que serve a esposa, como Cristo serviu a igreja. É o marido que dá a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. É o marido que ama. Mas por que Deus diz, maridos, amai vossas mulheres? Porque não é natural no homem amar. Deus está falando daquilo que não é natural a mim e a você, homem, expressar sentimentos. Por isso Deus toca no nosso ponto fraco, no ponto nevrálgico. Ame, demonstre o amor. Eu estava lendo sobre o autor satírico e filósofo Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, ele casou-se com Jane, mas ele, um escritor, filósofo, intelectual, não tinha tempo para a esposa. Jane morreu no ano de 1866 e Carlyle ficou muito pesaroso pela falta da esposa. Um dia, revisando os pertences dela, descobriu um diário de Jane. Sentou-se para ler avidamente. Em muitas das suas páginas, ele notou que a tinta estava borrada. No entanto, ao aproximar mais esta cópia dos olhos, constatou que as manchas eram palavras ou frases apagadas que falavam de um assunto muito doloroso. Ele conseguiu ler e dizia assim: ó, se ao menos tu me dissesses alguma coisa agradável. Ó, se ao menos tu me mostrasses que aprecias o que eu faço por ti. Estou tão carente de um pouco de valor, de ânimo, que venha de ti. Chovia quando este rude gênio literário foi lá no cemitério, dirigiu-se ao sepulcro de Jane, ajoelhando-se no barro encharcado na frente da sua lápide. E ele ali dizia: ó Jane, se eu soubesse disto antes. Às vezes nós somos tão inteligentes para tantas coisas e somos tão tolos e burros para entender que a mulher é movida a sentimentos, carinho, afeição. Você já viu mulheres lindas casadas com homens feios? E você fica, como é que pode? Houve afeição, carinho. A mulher dá mais valor para o carinho, para a afeição, para os sentimentos, do que para a beleza física. O homem é que está vidrado na beleza física, obcecado por isso. Queridos, Deus está falando o ponto fraco nosso. Maridos, amai vossas mulheres. E qual é o ponto fraco da mulher? Deus não fala para a mulher amar o marido, porque já é natural. O amor na vida da mulher é tudo na vida dela. O amor na vida do homem é uma das coisas que ele tem. O homem tem a pescaria, tem o futebol, tem o carro, tem isso, tem aquilo. E tem o amor também. Na vida da mulher não tem tudo isso.
tem um amor que é tudo na vida dela. Por isso Deus não precisa dizer: mulheres, amai vossos maridos. Elas amam. Mas qual é o ponto fraco da mulher? Que é difícil para ela. Isso é difícil. É tão difícil para a mulher ser submissa do que, assim como para um homem, amar. Deus não diz só para os homens: amai vossas mulheres. Deus também diz para as mulheres: sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Eu sei que se pudessem, muitos arrancariam esse texto da Bíblia. Que história é essa? O que mais temos hoje é marido que não sabe amar e mulher que não sabe respeitar. O homem não está interessado em ficar ouvindo de você: ah, eu te amo, eu te adoro, você é o homem da minha vida. Pode fazer isso, mas isso não é o que realiza o homem. O homem se realiza sendo respeitado. Respeitado. E a mulher se realiza sendo amada. Por isso aqui no finalzinho do capítulo 5 de Efésios, diz assim no verso 33. Verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Deus termina o capítulo 5 dizendo para o homem: ame a sua mulher. Ame a sua mulher. E para a mulher o que Deus diz? E a mulher: respeite o marido. Não levante a voz com ele ou para ele. Não haja como se fosse solteira. Você tem um marido. Consulte. Você, mulher que ganha mais do que o marido, não deixe isso ser notório. Eu ganho tanto, eu que sustento a casa, eu que pago isso, eu que comprei o carro. Você está destruindo o seu lar, porque está destruindo a autoestima do marido. Porque Deus não fez para que fosse assim. Deus não criou o casamento para que a mulher sustentasse a família. Mas infelizmente a situação do mundo hoje criou um problema, e em muitos casos a mulher ganha muito mais do que o marido. Não é pecado isso? Isto é bom, mas não façam disso uma desgraça. Não torne isso notório a todo mundo. Não tome decisões porque você é quem ganha mais. Não tome decisões de comprar isso ou vender aquilo porque você é que tem o dinheiro. Não, façam em comum acordo, com respeito. A autoestima do homem e a autoestima da mulher só podem ser construídas reciprocamente, um construindo a autoestima do outro. Nos casamentos não há fracassos repentinos, mas estes vão se formando pela negligência à importância das pequenas coisas de afeto e apreço. Um dia, quando eu terminei de fazer um sermão de casamento, e sermão de casamento é um sermão florido de amor, de primeiras atenções. Voltando para casa, a minha esposa perguntou: e daí? E daí o quê? Você vai fazer tudo aquilo que você falou lá? Isso foi um tapa na minha cara. Porque a minha esposa sofreu muito, porque eu só via trabalhos. Eu tinha 13 igrejas. Mas, além das igrejas, tinha os livros, que eu amo ler, amo estudar. Então, quando eu estou em casa, o office do pastor é dentro de casa. Infelizmente é assim, não é? Então, quando eu estava fora, eu estava fora. E quando eu estava em casa, eu também estava fora, porque eu estava dentro do office, lendo, estudando, preparando sermão, enfim, tanta coisa. E ela disse: você vai fazer aquilo que você falou no sermão? E eu disse: eu não vou fazer casamento mais.
eu não vou fazer mais casamento. Viu que produziu um efeito contrário? Vocês lembram a história do bêbado que viu o pastor ilustrando o malefício do álcool? E o pastor pegou um copo de álcool e pegou um ovo e quebrou o ovo dentro do copo de álcool, e aquele álcool cozinhou o ovo. E o bêbado no primeiro banco com o olho arregalado. E o pastor disse: estão vendo o que o álcool fez com o ovo? E o bêbado disse: não como mais ovo. Reação contrária. Quando a minha esposa disse: e daí? E daí o quê? Você vai fazer tudo o que você falou lá no casamento? Minha reação: não faço mais casamento. E durante meses eu rejeitei convites. Mas ou eu deixava de ser pastor, ou eu fazia os casamentos. Como é que um pastor não vai fazer casamento? A igreja não entendia. Então eu resolvi criar vergonha na cara e suplicar a misericórdia de Deus e aprender a expressar sentimento. Mas continua sendo uma dificuldade. A minha esposa continua perguntando de quando em quando: de quem eu sou? E ela quer que eu responda: você é minha. E de quem você é? Eu sou seu. Ela quer que eu responda. E ela pergunta. Queridos, abra a Bíblia em Cantares. Cantares capítulo 7, verso 10. Cantares capítulo 7 e o verso 10. Vamos ler aqui. Esse livro de Cantares é um livro que hoje eu tenho mais gosto de ler, mas antes eu não lia não. Eu achava que esse livro não deveria estar na Bíblia. O meu jeito de ser não combinava com o livro de Cantares. Porque o livro de Cantares está falando do carinho, do amor, da afeição de um marido e de uma esposa. E fala abertamente deles na cama, deles no namoro, enfim. É uma maneira aberta, clara, de Deus falar daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, e que o mundo tornou em pecaminoso. Deus está mostrando para você quão santo e consagrado é a relação de marido e esposa, aqui em Cantares capítulo 7. Todos acharam? Vamos ler. Cantares 7, o verso 10. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Isto é casamento. Esse senso de pertinência. Eu pertenço ao meu amado. E ele me ama, ele me tem afeição. É uma certeza. A autoestima está lá em cima. Se você expressa carinho, meu querido marido, meu querido companheiro, se você expressa carinho, se você demonstra que ama, você economiza na farmácia. Você economiza na farmácia. Porque a mulher vai ter saúde. Agora, queridos, aqui no capítulo 8 de Cantares, capítulo 8 e o verso 7, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor. O amor que Deus coloca no coração de um marido e de uma esposa é tão forte que supera o amor do pai, o amor da mãe. As mulheres que se casam, de repente, o pai e a mãe já ficaram em segundo plano. E você, pai, fica pensando: como é que eu criei esta menina, eduquei-a, dei a vida por ela, e agora eu não sou o mais importante. Agora ela está apaixonada por esse homem, e esse homem é tudo na vida dela, e só pensa nele, e faz tudo para agradá-lo, e nós ficamos no esquecimento. Porque o amor que Deus colocou entre um marido e uma mulher é um amor misteriosamente inexplicável. Cientificamente não dá para explicar.
porque eles se tornam de fato uma só carne. É uma união que vai além de uma união física. É um amor que ninguém pode apagar. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios poderiam afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Você não troca este amor por nada. Eu quero ler para vocês também Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios. Vamos ler aqui no capítulo 19. Capítulo 19 de Provérbios diz assim no verso 14: a casa e a fazenda são herança dos pais. É você que deixa para o seu filho casa, terrenos, imóveis. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Não são os pais que deixam para os filhos a mulher prudente. Isto é um presente de Deus. Por isso, queridos, Abraão teve preocupação em encontrar para Isaque a esposa ideal. Abraão não queria deixar a critério de Isaque a escolha, mas Abraão disse para o seu servo: me prometa, me faça um juramento que você vai em busca de uma esposa para o meu filho lá da nossa parentela, que tem a nossa mesma cultura, que tem a nossa mesma religião. Abraão estava agindo de uma forma inspirada por Deus, porque a mulher faz a cabeça do homem. A mulher tira o homem da religião, de tudo. Se você pensa que é o homem que faz a cabeça da mulher, você está enganado. É a mulher que faz a cabeça dos homens. Começou com Adão. Eva fez a cabeça de Adão. Salomão, o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz que as mulheres fizeram a cabeça dele e ele pecou contra o Senhor, seguindo o conselho das mulheres que ele tinha. Por isso Abraão, em Gênesis 24, 1 a 7, abra a sua Bíblia, em Gênesis 24, 1 a 7, aqui nós lemos, Gênesis capítulo 24, versos 1 a 7. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o verso 7: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Você se preocupa com a mulher que vai se casar com seu filho? Tem que se preocupar, tem que fazer isso de motivo de jejum e oração. Quando eu morava em Manaus, eu assisti um sermão do pastor Moisés Nigre, e ele dizia: eu dedicava um dia na semana para jejum e oração, pelo marido e pela esposa dos meus filhos, com quem eles iriam se casar. E agora que meus filhos estão casados, tenho netos, agora eu continuo com o jejum e oração uma vez por semana, pelos meus netos. Foi lá em Manaus, foi lá nos idos de 1989. E lá eu comecei também a jejuar, uma vez por semana, pelo marido da minha filha. Eu não sabia ainda quem seria, mas Deus já sabia. Pela esposa do meu filho. Eu não fazia nem ideia. Meu filho ainda tinha seus 11 anos, 12 anos.
mas eu já estava orando e jejuando pelo marido, pelo genro e pela nora. Queridos, nós temos que fazer disso um motivo de jejum e oração, porque os nossos filhos vão permanecer firmes na igreja se tiverem alguém que tem afinidade religiosa, afinidade espiritual. O índice de divórcios é 5 vezes maior no caso dos casamentos de julgo desigual. 5 vezes maior o número de divórcio. Eu me lembro de um casal de noivos lá em Manaus que eles vieram pedir para eu fazer o casamento deles. Ela tinha sido uma jovem criada na igreja adventista, mas na adolescência saiu da igreja e se afastou totalmente. E ele era um rapaz católico, um bom rapaz de uma boa família de Santa Catarina. Como os dois não eram membros da igreja, os pastores adventistas fazem casamento quando os dois não são membros da igreja. Ou então eles fazem um casamento quando os dois são da igreja. Mas eles não fazem casamento quando um é e o outro não é. Então, na conversa que nós estávamos tendo, eu perguntei para eles: vocês já pensaram nos filhos? Quando os filhos nascerem, vocês vão educá-los em que igreja? Você é católico e ela é de origem adventista. Ela disse: não, eu vou educar os meus filhos, porque eu não sou adventista, mas eu fui educada nesta igreja, eu vou educar meus filhos na igreja adventista. E ele disse: eu vou batizar o meu filho na igreja católica. Pela primeira vez, eles começaram a pensar nisso e a discutir. Eu disse para eles: não seria melhor vocês voltarem para casa e conversem sobre isso, e depois nós podemos continuar fazendo os planos do casamento. Nunca mais voltaram, irmãos. Não se casaram. Eles estavam marcando o casamento sem nunca terem pensado onde iriam criar os filhos. Se os filhos iriam seguir o pai ou iriam seguir a mãe. Se iam guardar o domingo ou se iam guardar o sábado. Se iriam frequentar festas e cinemas e discotecas e bailes, ou se iam... Eles nunca tinham pensado nisso. E os filhos vão comer o quê? Vão seguir o cardápio alimentar do pai ou vão seguir o cardápio alimentar da mãe? Queridos, todos estes pontos são pontos de atrito, de confusão, de tragédia, de discussão e de briga dentro de casa. Quando isto poderia ser resolvido já antes do casamento. Os dois caminharem na mesma direção. Afinidade religiosa. Existem algumas semelhanças que são imprescindíveis para um casamento feliz. Semelhanças religiosas. Afinidade religiosa. Que creiam no mesmo Deus, que amem os mandamentos de Deus, frequentem a mesma igreja. Isto é fortemente positivo para que um casamento seja feliz. Existe a semelhança também econômica. Hoje nós vemos casais que se casam com dívida. Uma jovem que estava se preparando para o casamento, ela brasileira e ele americano, disse: pastor, ele quer dividir. Ele disse que nós vamos nos casar e ele está super endividado nos cartões de crédito e 50% da dívida eu vou pagar parte daquele 50%, vou pagando o cartão de crédito e ele assume os 50%. Aquela dívida incluía a dívida com a ex-mulher, porque ele era não é? Já era divorciado. Queridos, você não pode casar com dívida. Vocês se lembram que no tempo da Bíblia, o homem tinha que pagar um dote para se casar? Quando o homem pagava o dote, ele estava dizendo para o pai da noiva que ele não era uma pessoa endividada, que ele era uma pessoa trabalhadora e que tinha condições de sustentar a família. Hoje a pessoa não paga dote nenhum, aliás,
Queridos, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu me casei com 21 anos de idade. A Leila e eu namoramos 6 anos. Começamos com 16 anos e nos casamos. Eu estava para completar 22 anos, mas ainda não tinha completado. Foram 6 anos. Mas eu era pobre, estudante, vendendo livros nas férias para sustentar meus estudos. Mas antes de me casar, eu estava com o jogo do quarto comprado, o jogo da sala comprado, o jogo da cozinha, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, naquele tempo, antiga, usada, mas tinha. E aliás, eu comprei um piano porque a minha esposa era estudante de piano. Ela estava fazendo o curso superior de piano. Então, quando me casei, eu tinha tudo isso. Deus me ajudou, vendendo livros. Não é fácil vender livros. Eu suei muito, sofri muito e chorei muito, mas eu consegui casar sem dívidas. Agora, nós temos que colocar isso como uma meta na nossa vida. Semelhança econômica, semelhança religiosa, são as semelhanças que fortalecem um lar. Semelhança cultural. Pessoas que têm afinidades culturais. Promovem o diálogo, aumenta a autoestima. A questão da cultura parece tão simples, mas você ofende as pessoas cuja cultura é diferente da sua e ofende sem perceber. Existem ofensas que para você não são ofensas, mas que para a cultura do outro é. Portanto, a semelhança de cultura ajuda. Padre Bernardes dizia assim: casem primeiro as idades, casem primeiro as saúdes, e então casem primeiro as religiões, e então estarão bem casadas as pessoas. Vamos repetir? Casem primeiro as idades, as saúdes, as religiões, e então estarão bem casadas as pessoas. Quando existem semelhanças de interesses e de idades, isto ajuda muito. Agora, quais são as diferenças que ajudam a fazer de um casamento feliz? Queridos, as diferenças precisam existir. E as diferenças são de temperamento. A Leila e eu somos de temperamento totalmente opostos. Ela é falante, eu sou calado. Ela gosta de passear, eu gosto de ficar em casa. Ela é bem emotiva e romântica, eu sou mais quieto, frio. Então, queridos, as diferenças de temperamento, um extrovertido, outro introvertido, elas ajudam a fortalecer um casamento, porque um completa o outro. A Leila diz que quando eu ia na casa dela namorar, eu entrava calado e saía calado, não falava nada. E ela perguntava: você está brava comigo? Não. Depois de alguns minutos: você está zangado? Não, mas eu estou começando a ficar. Queridos, eu não sabia conversar, mas ela foi me ensinando, e nós homens precisamos ser humildes para aprender com as esposas, aprender a expressar o carinho, a afeição, deixar que elas nos corrijam. Os opostos se atraem, os opostos no temperamento se atraem. A pessoa bastante falante, geralmente ela não é de concentração, não se concentra facilmente, e o calado se concentra. Então a mulher que sempre está falando pode dizer para o marido: você que está sentado sem fazer nada aí, por que você não vem ajudar? Como sentado sem fazer nada?
A pessoa está pensando para escrever, pensando para entender um princípio teológico, mas para aquele que fala e é extrovertido, o outro não está fazendo nada. Nós temos que entender um ao outro. As diferenças são para nos ajudar, para nos complementar, e não para criar uma competição. Os opostos se atraem. Extrovertido, introvertido, impulsivo, falante. Agora, sabem, queridos, que quando nossa intolerância é zero, nós vamos fazer de motivos tão tolos, motivos de briga. A pasta de dentes, por exemplo. Como é que você aperta a pasta de dente? Eu li a história de um casal que estava brigando porque ele, quando comia a uva, ele ia arrancando as uvas do cacho e comendo, uma a uma. E a esposa dizia: você não pode fazer isso. Você quer comer a uva, pegue o cacho inteiro para você, mas não fique arrancando uva do cacho. E ele disse: eu não sabia que existe uma técnica de comer uva. E ela dizia para ele: e quando você for colocar o papel higiênico lá no banheiro, você, por favor, coloque com aquela ponta do papel para fora, e não encostado na parede, mas para fora. Eu não sabia que existia uma técnica que tem que ser assim. Esses dias a minha esposa disse: quando você for pegar no garfo, não pega assim no garfo, pega assim. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, no Espírito de Profecia, onde é que está escrito que não pode pegar assim, tem que pegar assim? Queridos, nós não podemos ser intolerância zero, porque homem não é mulher, e mulher não é homem. E o nosso jeito de ser é diferente. E nós devemos ter muita tolerância um com o outro. Tolerância com os erros do outro. E você é um marido que costuma aguardar bem a roupa? Uma mulher disse, uma esposa disse para o marido, para o homem: não pode existir nenhuma cadeira dentro do quarto. Porque se existir uma cadeira dentro do quarto, ele vai encher aquela cadeira de roupa. A minha esposa colocou atrás da porta do banheiro, colocou um gancho que tem 4 ganchinhos. E colocou mais embaixo mais outros 2 ganchinhos, então são 6. E ela pergunta: está faltando gancho? Porque todos eles estão cheios, né? Com calças, com camisas, Queridos, eu não sei se só eu sou assim, mas eu acho que homem é assim. Tolerância, irmãos. As diferenças ajudam, as diferenças de temperamento. E eu gostaria de, antes de terminar, eu gostaria de ler com vocês, queridos, uma folha. Vamos distribuir a folha que nós demos. Eu gostaria de ler com vocês o texto que nós preparamos, que é do livro Lar Adventista, páginas 106 e 107. Esse texto que nós vamos ler é do livro Lar Adventista, mas que qualquer pessoa pode ler esse livro, porque é o lar cristão. Eu chamaria o lar cristão. Páginas 106 e 107. Vamos distribuir bem rápido. Podem distribuir, mais pessoas ajudando? Mais pessoas ajudando para que seja bem rápido. Isto é para a sua reflexão. Se você vai levar para casa e vai ler várias vezes esse texto aí, tá bom? Lar Adventista, páginas 106 e 107. Vamos começar a ler. Vamos ler juntos. Vamos lendo juntos. Uma voz só.
Embora possam surgir dificuldades, leiam comigo. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e descoroçoamento, nem o marido e nem a esposa abrigue o pensamento que a sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Presta atenção nisso, irmãos. Antes de casar, você deve perguntar se esta é a pessoa, se ele é o marido que Deus tem para você. Tem que fazer essa pergunta. Tem que orar e jejuar sobre isso. Até o dia do casamento. Mas depois que casou, pare de perguntar. É este o marido que o senhor tinha para mim? Será? Será? Não importa se era ou não era. Você casou. E agora Deus vai fazer dele o seu marido e de você a esposa dele. E ponto final. Uma vez casados, parem de questionar. Antes do casamento, abram bem os olhos. Mas depois de casados, feche pelo menos um. Para enxergar pouco. Para enxergar menos. Continue a leitura. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um o outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio. Continue as primeiras atenções. Como é fácil esquecer a data de aniversário. Como é fácil de esquecer o beijinho na saída, na chegada. Um marido dizia assim, lá em casa, o único que vem correndo me encontrar é o meu cachorro. Queridos, primeiras atenções na chegada, na saída, ao dormir, último beijinho da noite, primeiras atenções. Continua a leitura. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo do céu. Todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência. Como a gente se achava bom e santo antes do casamento. Mas depois a gente descobre que a gente está cheio de defeitos. E Deus nos deu uma esposa e um marido para nos corrigirem. É uma escola. Quando você vai receber o diploma? Nunca. Só no céu. Só no céu mesmo. Aqui na terra. Sabem, queridos, que não existem casamentos sólidos. Casamentos sólidos, que nunca vão se desmanchar. Casamentos que nunca vão acabar, não existe isso. Todos os casamentos, mesmo os de 40, 50, 60 anos de casados, podem acabar. Se acabarem as primeiras atenções. Se o marido deixar de amar e a mulher deixar de respeitar, o casamento vai acabar. O casamento, ele é construído e feito a vida toda, até o fim, de amor por parte do marido e respeito por parte da esposa. Continuemos. Sendo bondosos e perdoadores, o verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração. Desenvolver-se-ão no coração qualidades que o céu aprovará. Dê cada um amor, em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro, não as suas, as boas qualidades do outro, porque casar-se é entrar para uma escola onde você vai aprender a fazer alguém feliz. Não é buscando a sua felicidade, é buscando a felicidade do outro. Esqueça aquele provérbio que diz, eu tenho o direito de ser feliz. Não, você não tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de fazer alguém feliz. E o casamento é a oportunidade que Deus está dando para você de fazer alguém feliz. E você, marido e mulher, vão fazer Jesus feliz também. Porque Jesus criou o casamento e Jesus salva os casamentos. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.